né? O que o tarot tá me falando é que existem questões ancestrais com relação ao seu pai que foram mal elaboradas. E aí, nos relacionamentos, você acaba encontrando um homem disponível, que você até pode tentar colocar no lugar de pai, pode ter algumas semelhanças, mas que faz você reviver um trauma. Olá, Leão! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Leão. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Leão, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Será um prazer te atender. 10 cartas para Leão. Fundo do deck, carta do Diabo. Olha, eu vejo, me conecto aqui com leoninos que estão muito reticentes nesse campo do amor, né? Abre com a carta do Mago, falando sobre esta necessidade de se fazer entender, de comunicar aquilo que quer, aquilo que sente, e uma vontade também de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A prudência é interessante que ela veio no bloqueio. Então, talvez você esteja no momento sentindo um amor, uma paixão, porque saiu a carta do amor no inconsciente, né? Uma vontade de se entregar, de viver muitas coisas, mas a prudência no bloqueio é como se fosse um puxão de orelha, né? Um aviso, ou algo, sabe aquela síndrome do impostor, né? Fala, bom, será que isso é para mim mesmo? Será que eu consigo viver isso que eu tô querendo viver, né? E você ainda se vê preso a alguns padrões do passado aqui, porque o Cavaleiro de Paus fala sobre a impulsividade. Talvez você tenha já quebrado a cara, né, com homens que são impulsivos, do tipo, em 3 meses vamos casar, vamos morar juntos, né? E isso aqui acaba sendo um alerta que pisca para você, né? Mas ao mesmo tempo tem uma vontade muito grande de vivenciar, de se entregar, de se envolver, né? Não seria nem só se desenvolver, mas se envolver neste campo. No seu inconsciente vem a carta do amor. Então a gente está falando desse tema, né? Já saiu também no fundo do deck a carta do Diabo, que fala sobre o masculino, fala sobre sexualidade, fala sobre as questões do ego, né? De você também ter a sua vontade atendida, né? Viver aquilo que você quer viver. Agora, no passado, e eu acho que é isso aqui que está te prendendo, né, com relação à prudência, vem a carta da Lua, que fala sobre muitos enganos que você cometeu no passado, que você achava uma coisa e era outra coisa, né? E agora você está vendo nessas outras relações, ou principalmente nessa relação que se apresenta aqui, você está com medo, porque você está vendo um espelho do passado, você está projetando coisas ruins que aconteceram no passado em cima desta pessoa que atravessa a sua vida, né? E realmente, assim, você precisa se tratar nesse momento, porque a carta da dor fala do enfrentamento da dor daqui por diante, ou seja, aquilo que ficou bloqueado pela carta da lua, aquilo que ficou escondido,
oculto e também no seu inconsciente, como esse campo do amor se mostra mexido, né? Alguém veio mexendo com você, né? Te fazendo despertar algo que até então estava adormecido, você não se vê pronta para viver, você não está disponível ou aberta para viver, mas ao mesmo tempo tem essa vontade, né? De querer experimentar, de querer sentir de novo, né? Essa emoção. E a carta da dor fala sobre o enfrentamento das dores que ficaram escondidas no passado. Então não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? A vida é caprichosa em trazer alguém que vai sacudir esse tapete na sua cara, né? E essa poeira toda você vai ter que olhar para ela. O tarô vem pedindo para você, como consulente, o início de uma nova era. Então, eu entendo aquilo que foi no passado, que te coloca com esse pé atrás, né? É bem a figura da pessoa que está muito ressabiada, muito hesitante, com o pé atrás. Possivelmente conhecendo alguém, ou interessada em alguém, ou já saindo, né? Se relacionando com alguém, mas muito mais presa nas histórias do passado do que aberta para viver o novo. E o tarô mostra para você com a carta do novo, que é a nova era. Então a nova era fala sobre uma travessia. O que está faltando é você atravessar essas dores do passado, porque elas de alguma maneira elas te bloqueiam, te paralisam. E aí por mais que aconteça uma oportunidade que se mostra boa para você nesse momento, você não está se sentindo capaz, você não está conseguindo acompanhar, né? Porque falta esse novo olhar, falta ressignificar aquilo que foi, né? E enquanto você não ressignifica, você fica sempre projetando a mesma história e muitas vezes repetindo essa mesma história, né? Com outras pessoas, com outros homens aqui que cruzam o caminho. Ao seu redor vem a carta da paz. Então, pelas cartas aqui, o que o tarô mostra é que esta pessoa que cruza o caminho, ela vem em missão de paz, não em guerra, né? Agora, internamente causa um conflito para você, né? Você pode se sentir em guerra porque você tem que olhar para sua dor, ela acaba forçando indiretamente para que você olhe para essa dor, né? Porque você não está se sentindo apta, né? Ou não está confiando o suficiente para dar um próximo passo nessa relação. E veio a carta aqui dos amantes, né? Como um medo ou desejo, ou seja, cara e coroa, né? Deus me livre, mas quem me dera. Porque ao mesmo tempo que há um desejo de uma união, de se ver no outro, de viver essa felicidade, essa entrega, existe o medo de tudo isso, né? Porque você não sabe qual é o desfecho. Só que fechou com a carta da riqueza. Aqui fala que você tem muitas coisas a ganhar, vivendo, se abrindo, se permitindo neste relacionamento. É uma riqueza, é algo que talvez você não esperasse mais, né? Vivenciar, ou as vivências, né? Os encontros, eles acontecem para que a gente também enriqueça o nosso repertório, enriqueça emocionalmente, né? Porque senão a gente fica ali encruada, sem saber se relacionar com o outro e sempre vivendo pela dor, né? Então, veja, saiu a dor e o amor. Então, no seu inconsciente, vem o desejo do amor, do amar, né? Mas até agora você só tinha encontrado dor. E agora, como é que você faz quando você encontra uma possibilidade de amor que seja saudável, que te encontre em paz, né? Que te traga a paz de volta também, uma pessoa que vem em missão de paz e que você tem a ganhar. Então são muitas coisas para você olhar. E a carta do diabo, eu também gosto de olhar para ela como um fermento, né? Depende do bolo que você coloca. Se você colocar o bolo no bolo da dor, você vai acabar criando mais dores, né? Dando um tiro no pé. Agora, no bolo do amor, fala sobre um crescimento, sobre uma troca, sobre algo que você ainda não viveu e que pode ser muito bom, muito benéfico, prazeroso para você. O que mais para Leão nesse momento? Vamos ver aqui.
Olha que interessante, né? O que o tarot tá me falando é que existem questões ancestrais com relação ao seu pai que foram mal elaboradas. E aí, nos relacionamentos, você acaba encontrando um homem disponível, que você até pode tentar colocar no lugar de pai, pode ter algumas semelhanças, mas que faz você reviver um trauma. Esse pai pode ter morrido cedo, por exemplo, ou pode ter ficado ausente, ou não te reconheceu, né? Porque aqui a carta da morte, junto com o imperador, pode falar desse lugar vago do pai. E que você estava sempre quebrando a cara, colocando alguém para ocupar esse lugar. E ninguém vai conseguir tomar o lugar do pai, apenas o pai mesmo, né? Aqui fala sobre um encerramento disso. Tá? Ó, a felicidade. Então, a felicidade, ela acontece para você desde que você pare de colocar pessoas no lugar do seu pai. Tá? Você precisa olhar para a questão familiar, para o seu núcleo, para a sua base. É ali que está o ouro. É ali que está a dor, mas também é ali que está o ouro. Para você se libertar para o amor. Sabe? Tem um padrão aqui de uma lealdade. Ó, acaba entrando em conflito em algum momento aí do relacionamento, porque a pessoa não consegue ocupar o lugar desse pai. Olha, a infância. Né? Então, realmente, questões. Provavelmente esse pai se mostrou ausente na sua infância, né? Ou sofreu com uma doença, uma tragédia, alguma coisa que ceifou a vida dele na sua infância, né? A presença dele. Então, muita coisa presa emocionalmente para você aqui. Tá? Muitos bloqueios emocionais, coisas que estão presas e que precisam desaguar. E é a questão da criança. É esse lugar, porque a gente como adulto, a gente vai agindo de uma forma que parece muito racional, mas muitas vezes é a criança que está conduzindo tudo, né? As nossas escolhas, as nossas dores. Olha só como isso precisa ser reconstruído, né? Porque aqui a falta do pai é uma torre caída. Né? E no geral você acaba não prosperando nesse campo. Como eu falei, vinha a dor no futuro próximo para que você revisite a dor. Talvez você tenha que elaborar o luto, colocar esse pai de volta no lugar dele. Para você, uma constelação seria fundamental nesse momento, né? Para olhar para essa questão de uma maneira mais profunda. O que mais para Leão? Ó, exatamente isso, essa falta do pai, sempre te coloca numa situação de maus lençóis, porque vem aqui a carta da derrota, né? Por mais que você queira seguir um caminho, você não se vê apta, não se vê suficiente para seguir um caminho e sempre volta atrás. O zero aqui é nesse sentido de zerar os seus ganhos, né? Você parece que avança um pouco, depois retrocede. Sempre a vida acaba te jogando para trás, por uma repetição de padrão, por uma dor, para algo não visto. O que mais para Leão? Olha só, o Sol, né? O Cavaleiro de Ouros é o homem do passado. Sempre me remete à figura do pai ou de uma figura, ou a figura importante masculina, né? Que vem do passado ou que está distante. E aqui fala, você tendo a coragem, o enfrentamento, enfrentar esse medo de tocar nesse tema, nesse assunto, de olhar para isso, né? Ao mesmo tempo, o medo que é o tigre que você pega pelo rabo, com a outra mão você tá pegando a varinha de condão, que é a transformação, né? Faz a magia acontecer. E isso te traz o lugar de destaque, o sol. O sol sempre traz esse lugar de reconhecimento, né? A luz do sol nos ilumina. Então, é o seu lugar ao sol, é o seu reconhecimento, é o lugar onde você tem força. É algo que é só seu. E também colocar o pai no lugar que é só dele. Isso vai te trazer força. Força para se movimentar na vida. Tudo depende da conscientização.
Olha só, duas rainhas aqui. Aqui, de alguma maneira, tá me retomando a sua mãe, né? Precisa ter consciência para não repetir o mesmo destino da sua mãe. Porque aqui, uma rainha de cada lado, né? O que muda esse cenário, esse destino, é o quanto você se reconhece também na sua mãe, o quanto você vê que está repetindo a história dela, por exemplo. Ou o quanto você está presa a ela. Este reconhecimento, né, perceber, analisar, trazer luz para essas questões que estão ali no invisível, isso traz abertura material concreta para que você mude, para que você tenha outros entendimentos, outras atitudes e outros destinos na sua vida. Finalizar aqui com 3 cartas para Leão. Ó, tudo depende, transformar o chumbo em ouro, né? Termina com o alquimista. A ruína, a dor, a ausência, aquilo que aconteceu no passado está respingando, interferindo na sua vida e depende de você o poder da transformação. Só depende de você. Então, se permita, se abra para isso, porque é aqui que acontece a grande virada, né? A transformação e a libertação. Bom, essas foram as cartas para Leão. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.